Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CEGESP para mais esse momento de reflexão. Então vamos aos avisos referente como está a nossa rotina nesse período, né? Lembrando então que nas segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo Emmanuel, que acontece via Google Meet. Então, para aqueles que ainda não participam, querem de repente participar desse estudo, poderão deixar o telefone na recepção. Adicionando ao grupo, vocês sempre receberão o link para poder participar desse momento de estudo. Na quarta-feira, nós temos o atendimento presencial aqui na casa. Então, das 14 às 17 horas, nós temos os irmãos que ficam responsáveis pelo atendimento fraterno, para dúvidas, para um passe, né? Dentro das necessidades de cada um, poderão procurar que está sendo atendido com todas as precauções de saúde necessárias e vocês poderão, então, estar aqui sendo atendidos. Também, lembrando que no domingo, nós temos ainda em 2 momentos essa reunião, às 10 horas da manhã e às 19 horas, para que todos possam participar, já que nós temos a limitação de espaço, então por isso os 2 horários acontecendo. E ainda nós teremos no dia 14/8 a sopa, que já é tradicional da nossa casa, mas nesse ano, em virtude da pandemia, nós estaremos fazendo só a entrega, né? Então vocês vão retirar no Gresga e os carnês já estão ali para venda, né? Quem tiver interesse, quiser já adquirir, pode adquirir. E também, para aqueles que quiserem fazer a doação dos ingredientes para colaborar com a casa, também a lista está ali na recepção. Podem conversar com a Eloá, que ela está ali recepcionando e podendo anotar de acordo com o que cada um puder dispor. E desde já, o nosso muito obrigado. Para que nós possamos dar início à nossa reunião de hoje, pedimos então para a nossa irmã Vanilce que faça a leitura inicial. Bom dia a todos. Então essa leitura foi retirada do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A beneficência. Chamo-me caridade. Siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Desta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, que misérias, que lágrimas! Quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem! Há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está. Sois dele, amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes li o semblante. No semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome. E que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não nos reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só se encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação.
alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalhos e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, e envergonhados de sua miséria, sem ousares, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos trausentes. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga. Me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore, que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Leão, 1861. Oremos. Deus, Pai de infinita bondade, gratos somos por aqui estarmos, que possamos refletir acerca da Tua Palavra, que os amigos espirituais possam conduzir, intuindo a nossa irmã Patrícia, para que nos traga a explanação de hoje, de forma que possamos bem aplicá-la no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bastante forte essa leitura que eu escolhi para a gente iniciar as reflexões. Ela é do Evangelho, do capítulo 13, que são as reflexões que me couberam trazer hoje. Esse capítulo 13 tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ele se baseia em Mateus, que eu vou fazer a leitura agora, para a gente iniciar as reflexões na sequência. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e ruas, para serem honradas pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola,
que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Quando nós reencarnamos, nós temos como tarefa aqui na Terra a evolução. Esse é o objetivo da reencarnação, evoluirmos. É um caminho longo, essa evolução é lenta, tanto é lenta que muitas vezes a lentidão da nossa resposta à evolução pode fazer com que a gente não consiga acompanhar a evolução da humanidade. Nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, numa transição para um planeta de regeneração, um planeta regenerado. Só que herdarão a terra os mansos. O que significa herdarão a terra os mansos? Continuarão reencarnando na Terra como planeta de regeneração aqueles que tiverem determinado estágio evolutivo cuja vibração seja a mesma vibração do planeta de regeneração. Porque senão não será mais possível acompanhar a evolução da humanidade e continuar reencarnando num planeta de regeneração. Então, qual é o nosso papel em cada reencarnação? Lembrando aqui que esta atual reencarnação de cada um de nós é a mais importante até agora. É com ela que temos que nos preocupar e nos ocupar. Aquilo que fizemos no passado, carregamos conosco como experiência, como bagagem, mas essa encarnação, a atual encarnação, é a principal de nosso estágio evolutivo e de toda a nossa evolução até agora. Não podemos tardar a fazer esta reflexão. O que estamos fazendo da nossa atual encarnação, da nossa atual passagem pela Terra? Já tivemos inúmeras e teremos ainda centenas e milhares de encarnações pela frente, porque o processo evolutivo é muito lento, muito lento. Então temos que aproveitar ao máximo o momento de agora. O que isso tem a ver com o tema? Caridade, beneficência, tudo, absolutamente tudo. Porque a beneficência, a caridade é a virtude por excelência. É aquela de que nós mais nos esquecemos. É aquela que nós muitas vezes não temos o conceito exato e fazemos uma grande confusão. E muitas vezes achamos que estamos sendo caridosos e beneficentes, quando na verdade estamos muito distantes disso. Então, as reflexões de hoje têm como objetivo esclarecer um pouco mais o que era caridade e beneficência para o Cristo, que há 2000 anos nos deixou este legado, e este legado vem sendo passado para a gente, e que mesmo depois de tanto tempo, às vezes a gente não tem a noção exata. Bom, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não dá apenas o que sobra, mas divide o que tem. E aqui eu não estou falando da entrega material, porque nós geralmente associamos caridade e beneficência. Esse conceito de beneficência é fazer o bem. É o conceito ligado à caridade. Caridade e beneficência é fazer o bem. Nós normalmente confundimos o conceito de caridade com a mera entrega de algo material a alguém. E mais ainda,
Confundimos caridade com esmola. É necessária a caridade material? Sem dúvida. Porque é preciso encher os estômagos. É preciso dar de comer às crianças. É preciso oportunidade de trabalho aos idosos que não têm. É preciso um abrigo. Nesses tempos atuais, é preciso roupa quente, cobertores, colchões. É importante a caridade material, sem dúvida, porque nós encarnados não conseguimos viver só do espírito que não tem essas necessidades físicas. O corpo físico pede os bens materiais, porque nós dependemos deles. Se não comermos, o corpo vai perecer. Se não tivermos abrigo no frio, podemos morrer congelados. Uma criança que não tem o leite pode morrer ou pode ter desnutrição e, consequentemente, um atraso no seu desenvolvimento mental, intelectual. Ah, mas ela veio para passar por isso. Não. Ela tem condições diferentes. Ela nasceu num meio diferente do que, por exemplo, aquele que tem mais condições materiais. Isso tem a ver com a programação reencarnatória, com o merecimento, mas quem tem mais tem obrigação de dividir. Mas não vamos confundir, então, esmola com caridade. E o que esse capítulo quer dizer, não sai da vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é: eu não posso intensificar ainda mais o sofrimento de alguém e para me enaltecer, para me orgulhar daquilo, para fazer com que os homens vejam e saibam o que eu estou fazendo. Porque, como disse Jesus, se fizerdes isso, já recebeu a sua recompensa, que é a recompensa dos homens, que é a recompensa das pessoas honrarem ou falarem de você porque você é uma pessoa caridosa, é generosa. Se é disso que você precisa, sua recompensa já chegou, mas está muito distante da recompensa de Deus no céu. Então, o que significa a caridade material, que é tão necessária? É podermos compartilhar com quem tem menos aquilo que nós temos, não aquilo que nos sobra, porque isso não é caridade. É aquilo que é necessário para sanar um sofrimento ou uma dificuldade em um determinado momento. Essa é a caridade material e sem que eu precise enaltecê-la. Eu posso me dirigir a locais na minha cidade, me restringindo aqui a falar da caridade material. Eu posso me dirigir a locais na minha cidade, saber onde haja necessidade e auxiliar de alguma forma. Seja individualmente ou seja participando de grupos, de organizações, ou auxiliando entidades que recolham pessoas, que nesse tempo de frio dá um cobertor, uma cama quente, um banho. E eu não preciso alardear isso. É este o significado deste capítulo. Porque o bom coração é aquele que faz de coração e não precisa que as outras pessoas saibam. Agora, esta é a principal caridade? Esta é a caridade verdadeira? Será que é esta a caridade que Jesus quis deixar-nos como legado? Porque esta caridade material, no atual estágio da nossa civilização e da evolução do homem, ela não deveria ser necessária. A caridade de termos que dividir ou termos que dar um alimento para as pessoas não morrerem de fome. Porque alimento não falta. Alimento não falta.
Terra não falta. Habitação não deveria faltar. Então, no atual momento que nós nos encontramos, a caridade material é necessária, mas não deveria existir. Mas se existe, temos que nos ocupar dela. Porque só evoluímos como humanidade juntos. Sozinho ninguém vai evoluir. Ou evolui até um determinado ponto. Porque o autoconhecimento e a autoiluminação são individuais. Eu busco conhecimento e eu busco me iluminar individualmente. Mas para eu evoluir como humanidade, fazendo parte desta humanidade em evolução, eu tenho que fazer a minha parte com relação ao outro. Essa é a verdadeira caridade. É só a gente olhar as passagens de Jesus nos evangelhos. O que Jesus fez durante a passagem dele na terra que não fosse unicamente se dedicar ao outro? Unicamente se dedicar ao outro. E deixar esse ensinamento para que fosse seguido. E hoje nós temos Jesus como modelo e guia, e pouco fazemos do que ele fez. Pouco fazemos do que ele fez. Muitas vezes estamos só preocupados com a nossa evolução, que é necessária, mas sozinho não vamos chegar em lugar nenhum. Estamos tão preocupados com isso que nos esquecemos que se não fizermos a nossa parte com relação ao outro, nós não sairemos do lugar. Nós teremos que repetir e repetir e repetir várias vezes o mesmo ano escolar até aprendermos. E essa caridade material é a mais importante? Não, aos olhos do Cristo não. A caridade verdadeira é a caridade moral. O que é a caridade moral? A caridade moral é o meu comportamento, é o nosso comportamento com relação ao outro, com um olhar caridoso. Porque a caridade material, para quem tem, ela é muito fácil. Para quem tem condições, é fácil você comprar um cobertor e doar. É fácil você dar um prato de comida. E é necessário. Mas a caridade moral é muito mais do que isso. E essa pode ser exercida por qualquer pessoa, mesmo para aquele que diga, e é comum às vezes a gente ouvir, mas eu sou pobre, eu não posso fazer caridade. Eu não tenho nada para dividir. Mas essa caridade não é a principal. O que é então ser caridoso e beneficente moralmente? Que é a mensagem do Cristo? Nós podemos citar aqui vários exemplos. Então nós vamos começar com: se estamos sendo caridosos dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de escola, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que estão na rua, que moram na rua. O que é essa caridade material? O que é essa caridade moral neste contexto? Como é que eu enxergo o outro? Será que eu sou realmente ouvidos para escutar um desabafo de uma pessoa sem julgar? Será que às vezes eu dou de doar o meu tempo para sair para tomar um café com uma amiga que está com um problema e precisa falar? Será que eu passo na rua e vendo uma pessoa, um morador de rua, e além de dar alguma coisa
para dividir com ele algum bem material, eu dou uma palavra, um sorriso, ou eu faço um convite do tipo, porque nós espíritas, que temos como também um trabalho fazer a divulgação do espiritismo, é caridoso da nossa parte, devemos fazer isso, convidar as pessoas para a nossa casa, para conhecerem a doutrina. Nós temos palestras, nós temos evangelho, nós temos um trabalho de passe e de água fluidificada de extrema importância, que traz benefícios para o espírito e que nós temos obrigação de dividir isso se queremos o bem do outro. Então é caridade convidar as pessoas para virem conhecer a nossa casa, para ouvir uma palestra, para tomar um passe, que pode fazer uma diferença imensa em alguém que, por exemplo, está com uma ideia suicida. Imensa. A pessoa pode vir ouvir algo que ela estava precisando, ela pode tomar um passe, ela pode tomar uma água fluidificada, que recebe os fluidos que a equipe espiritual da casa emanam para aquela água, e a pessoa pode ganhar uma coragem, uma força, um direcionamento. Ela pode ser intuída a buscar algo. Tem caridade maior do que essa? Do que de repente você conseguir desviar uma pessoa do intento suicida? Não tem preço. Não tem preço. Então, caridade é você poder olhar para o outro e enxergar uma necessidade dele, estender a mão para aquilo, às vezes com uma palavra. É dentro de casa ter mais paciência, tolerância e compreensão com aquele filho difícil, que está numa idade difícil, que está desabrochando para a adolescência, por exemplo, e aí vem todas as coisas das encarnações anteriores que você precisa ajustar, porque é na adolescência que elas fluem com muita força. E aí vem o momento dos ajustes, para que daí, já mais próximo da idade adulta, aquilo se acalme e ela consiga caminhar nessa encarnação. Então é preciso a compreensão com aquele filho. Um vizinho difícil, um colega de trabalho difícil. A caridade é chegar nesta pessoa e perguntar se ela está precisando de algo. Ou se você tiver essa percepção, oferecer algo para ela. Uma palavra, um sorriso, um café, um convite. O marido difícil, a esposa difícil, caminha com a gente porque, não é à toa, né? Porque em encarnações anteriores, em momentos anteriores, já caminhamos juntos e há ajustes necessários. Então a gente vem com aquele marido mais complicado, aquela esposa mais difícil, um pai, uma mãe, um filho ingrato. Porque ninguém reencarna em endereço errado. Ninguém. Opa, jogou ali, era para cair naquela família. Ih, desviou, caiu na outra. Isso não existe. Por quê? Porque tudo está absolutamente dentro de uma lei universal e divina. Nada foge ao controle do governador do planeta, Jesus, e mais ainda de Deus, nosso Criador. Então, tudo está absolutamente certo. Tudo. A pandemia também, principalmente. E qual é o meu dever como espírita? Qual é o meu dever como um ser humano neste momento da história do nosso planeta, que estamos vivendo numa pandemia? Eu preciso encontrar um propósito para compreender o porquê e um propósito para a minha vida, para o meu comportamento nesta passagem.
neste momento que nós estamos vivendo. Que propósito é esse? Muitas coisas nós sentimos diretamente a alteração por conta da pandemia, que não é de graça. A pandemia veio porque nós estamos num momento em que é preciso dar uma acelerada no processo evolutivo do planeta. A pandemia já era programada? Sim. Como foram todas as pandemias anteriores, início do século XIX, antes também, grandes guerras. Isso tem por objetivo acelerar o processo evolutivo, que se não acontecesse, demoraria ainda muitos séculos. Está no Livro dos Espíritos a explicação. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Esses dias ela olhou para mim e falou assim: mamãe, Jesus é bom? Esses espíritozinhos que estão chegando botam a gente numa fria, né? 3 anos e meio. Sim, muito bom. Jesus é nosso irmão. Mamãe, então por que ele mandou a pandemia? Aí não dá para explicar, né? Você fala de uma maneira mais... Mas não dá para explicar para uma criança de 3 anos e meio por que tem pandemia. Agora, nós temos condições de compreender por quê, mas muita gente não tem. Então, temos que levar a nossa palavra e o nosso consolo para quem não entende. Isso é caridade moral. Todos nós aqui, sem exceção, eu tenho certeza que tivemos perda porque usamos muito comumente essa palavra, né? Mas nós sabemos que não é perda, mas nós tivemos uma separação provisória e temporária de alguém nessa pandemia. Todos nós aqui, se não foi um parente, um ente muito próximo, o seu grande amor, nós tivemos um amigo, nós tivemos um vizinho, nós tivemos alguém. Fazia parte? Muito provavelmente, na maioria dos casos. Mas a maioria das pessoas está preparada para isso? Não. Não. Então, como espíritas que entendemos a necessidade da pandemia, o que nos cabe? Resignação, confiança no Cristo, a nossa fé que nos sustenta. E nós espíritas não temos uma fé cega, nós temos uma fé raciocinada, nós sabemos em que acreditamos e por que acreditamos. Todas as nossas perguntas têm respostas dentro do Espiritismo. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Então todos nós temos condições de superarmos essa separação provisória e transitória, e temos por dever sermos amparo daqueles que não têm. Quer caridade moral maior num momento como esse? Você levar uma luz e um esclarecimento e um consolo para quem perdeu um ente querido e está no desespero? Sem fazer proselitismo, podemos convidá-lo para a casa espírita. Porque muitas vezes, aqui não é uma crítica à religião nenhuma. Eu já fui frequentadora de outras religiões, sou espírita há muitos anos. Então não é uma crítica às outras religiões. Mas é muito difícil você encontrar respostas e consolo em outras religiões na situação que nós estamos vivendo. É muito difícil. E aí as pessoas se sentem desamparadas porque a resposta não chega. E o que elas fazem? Elas brigam com Deus. Elas rompem o seu pacto de fé e de crença com Deus. Porque se até agora eu vim acreditando naquilo, de repente eu tenho um baque desse, e eu não compreendo o porquê, então Deus me abandonou.
Jesus não gosta mais de mim. Então também eu não quero mais saber. É comum isso. Aí as pessoas se voltam unicamente para elas, com a dor delas. Então não existe caridade maior neste momento do que estarmos ali para de repente darmos uma palavra de apoio, de consolo, uma explicação e um convite. Nós espíritas temos obrigação disso. Podemos fazer isso. Devemos fazer isso. Hoje pela manhã, quando eu estava vindo, tem uma, eu separei aqui, da Joana de Ângeles. Não tinha deixado aberto na página, mas aqui, já achei de novo. Joana de Ângeles. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Ser caridoso é também compreender o momento evolutivo do outro. Não é forçar nada. Até porque não temos esse direito de querermos que as pessoas sejam como nós somos ou como achamos que ela deve ser. Então a beneficência, a caridade com o outro vai muito, mas muito além de um auxílio material. E para que nós saibamos ser caridosos moralmente, nós precisamos iniciar a nossa reforma interna. Porque se o nosso espírito está turbulento, é muito difícil conseguir enxergar o outro. Então, às vezes é preciso esvaziar a nossa alma para preenchê-la novamente com novos conceitos, através do que? Leituras edificantes, bons vídeos, boas palestras espíritas. Isso vai nos enchendo a alma, vai nos enchendo o espírito. E aí podemos compartilhar. Então, temos que ser caridosos conosco, em primeiro lugar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Em primeiro lugar, o amor a nós mesmos e o amor ao outro. Porque senão eu não consigo. É aquela coisa do colocar primeiro a máscara de oxigênio em você, né? É assim, né? No avião eles não falam isso? Ponha primeiro a máscara de oxigênio, depois você... Porque como que eu vou auxiliar o outro se eu não tiver nada para dar? Então eu tenho que ser caridoso comigo, eu tenho que estar inteiro, ou pelo menos eu tenho que ter condições de me doar. Então caridade é doar o seu tempo. Quem tem uma profissão que pode doar parte do tempo, isso é ser caridoso. Um médico, um psicólogo, um advogado, um professor, todas as profissões, todas, sem exceção. Eu posso tirar um pouquinho do meu tempo, não precisa ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser uma vez por mês, e me doar ao outro, com a inteligência e o saber que me foi dado nessa encarnação, que não foi de graça. Se nessa encarnação eu tenho um intelecto superior a alguém que convive comigo, não é de graça. Eu consegui angariar mérito para vir dessa forma. Então, o que eu posso e preciso fazer? Eu preciso dividir isso. Então, no tempo que eu tenho, eu posso exercer a caridade com este saber que me foi dado. Então, essa é a caridade moral. Então, em resumo, as reflexões de hoje
e que eu espero que nos acompanhe durante essa semana são no sentido de olharmos primeiro dentro de nós para indagarmos o quanto estamos sendo caridosos conosco e o quanto estamos fazendo pelo próximo. Não apenas a caridade material, mas a principal, que é a caridade moral, que é a beneficência, que é o legado principal do Cristo. Porque conforme a leitura de Carita, fala de Carita, essa é a que nos aproxima de Deus. A caridade material. E essa caminhada, eu falo aqui no finalzinho, no lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus. Quem é a árvore? Nós. Que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. O bem e a caridade em cada um de nós é inexaurível, não tem fim. Acompanhai-me, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Pensemos nisso, façamos essa reflexão sobre o que estamos fazendo da caridade que já está dentro de nós e que precisa se expandir, principalmente nos dias de hoje, atravessando o que nós estamos atravessando. Que Jesus nos acompanhe em mais uma semana de lutas, que o tempo melhore para que os nossos irmãos não sintam tanto frio, que nós possamos continuar evoluindo positivamente nessa pandemia, que nós possamos ser luz e consolo para aqueles amigos que se distanciaram momentaneamente dos seus amores, porque assim estaremos aguando a árvore da caridade que somos. Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês neste domingo. Obrigada. Ainda envolvidos pelos bálsamos dos amigos espirituais que aqui derramaram durante esses momentos de reflexão, que Jesus abençoe cada coração sedento de amor, sedento de consolo. Que Jesus e nossos companheiros espirituais envolvam a cada um de nós e neste momento especial do que passamos, envolvam com muito carinho todos os nossos irmãos vitimados pelo Covid, nas suas casas, nos hospitais, aqueles que estão entubados, que a nossa mente e o poder do nosso amor possa chegar a cada um deles, trazendo em especial lenitivo, consolo aos corações dos amigos e familiares que, angustiados, confiam em Ti, Senhor, que eles possam receber aquilo que possa acalmar os seus corações. Confiamos, Senhor, Jesus, nosso amigo, que está no leme do nosso planeta, que está no leme dessa nau, olhar para todos nós e desperta no coração de cada um de nós a verdadeira caridade, aquela que nos conduzirá ao Pai. E assim seja.